nós vamos chamar a sua atenção para o trabalho que vem sendo realizado e a ajuda que a polícia vem recebendo de um banco de DNA que tem auxiliado para desvendar crimes de estupro e, mais do que isso, localizar e identificar os suspeitos. É isso, Maicon Leão, é com você. Exatamente, Luciana. Boa tarde para você, para o Almir, para todo mundo ligado no Jornal do Meio-Dia. Na maioria das vezes, a vítima pode ter dificuldade para identificar esse suspeito e é justamente onde entra esse trabalho, o trabalho, na verdade, desse banco. A gente vai explicar direitinho como é que funciona, mas a gente traz para você agora um caso específico que aconteceu em 2013, que justamente agora, cruzando desse material genético, a Polícia Civil conseguiu identificar quem é esse suspeito. Quem vai explicar para a gente agora é a delegada Carla Guimarães, que é chefe do Grupo de Repressão a Estupro. Esse suspeito tem uma extensa ficha criminal, né, delegada? Inclusive por estupro também. Boa tarde. Boa tarde, sim. Ele, desde 98, ele já vem praticando vários delitos, a maioria deles patrimoniais. Ocorre que em 2020 ele foi preso em flagrante porque a vítima o conhecia. Ele utiliza de faca para intimidar essas vítimas no momento que usava droga com a mesma. Neste caso, o material genético das duas vítimas deram coincidência, foi encaminhado por Gério. Nós fizemos a representação judicial para que pudesse colher material dele e efetivamente comparar e comprovar sua autoria. E foi feito assim. No caso, ele nega que tenha estuprado, ele alega que simplesmente pratica sexo com usuárias. Ocorre que o fato é idêntico nos dois casos, comprovando que ele realmente é um estuprador. Para quem está em casa entender, nós estamos falando de um caso de 2020, que é pelo qual ele está preso hoje, mas houve, digamos, um primeiro, não vamos falar primeiro, porque podem ter acontecido outros antes, mas justamente esse de 2013 foi cruzado com o material genético dessa vítima que conhecia ele em 2020, por isso que houve essa identificação? Sim, a de 2013, na época, registrou, procurou a delegacia, teve o material dela colhido. Infelizmente, na época, ela não conseguiu identificar quem seria ele e a polícia também não chegou à sua autoria. Neste caso agora, havendo essa comparação e a comprovação, ele estando preso pelo fato de 2020, facilitou a sua identificação e o juiz autorizou que ele fosse recolhido o seu material e também interrogado, sendo representado judicialmente também pela prisão em relação a esse primeiro fato de 2013. Delegada, a gente tem inclusive a imagem dele, ela foi divulgada justamente para, caso tenha outras vítimas, elas possam procurar a Polícia Civil. Ainda dá tempo? Como é que funciona isso? Sim, nós mostramos porque acreditamos que ele tenha feito outras vítimas e principalmente orientar as mulheres. Aconteceu um fato, procure a delegacia de imediato, até para ter a preservação desse material genético e assim poder ele ser imputado da prática desses delitos. Delegada, obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora a gente vai explicar mais detalhadamente para você que está em casa como que funciona esse banco de DNA, se todo mundo tem alguma amostra lá. Quem vai explicar para a gente é a Mariana Mota, que é coordenadora do Banco de Perfil Genético de DNA. Mariana, qualquer pessoa tem esse material genético disponibilizado nesse banco? Como que funciona? Boa tarde. Boa tarde. Não, apenas os condenados por alguns tipos de crime, sendo que o estupro é um deles. E nos casos de suspeitos, quando o judiciário concede a identificação criminal genética, que foi o que aconteceu com esse suspeito. Hoje nós temos no Brasil, o estado de Goiás é o segundo estado que mais consegue dar, vamos chamar de match, para quem está em casa entender. Funciona como se fosse aqueles aplicativos de relacionamento mesmo, quando um bate com o outro e aí tem essa comprovação? Sim, o match ele é uma coincidência genética, no caso não é só uma compatibilidade como se fosse no caso de relacionamento, mas é uma coincidência de 100% mesmo, né? Entre vestígios com criminosos ou entre vestígios entre si. Nesse caso, então, dele, precisou de uma decisão judicial para que o material genético dele fosse inserido nesse banco. O material continua lá agora ou foi apenas para esse caso? Sim, agora o perfil genético dele continua, então ocorrendo novos casos que já ocorreram, mas que ainda não tiveram o perfil inserido no banco ou que venham a ocorrer, esse perfil poderá ser comparado. Mariana, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Luciana, Almira, a gente reforça tanto a questão da importância da denúncia, no caso de outras mulheres que reconhecerem esse suspeito, como também no caso de um estupro. A gente, claro, torce para que isso não aconteça, que nenhuma mulher precise passar por isso, mas eu estava conversando com a delegada antes, ela reforça a importância de, no momento em que o crime acontecer, procurar a Polícia Civil, procurar uma delegacia, até que esse material possa ser coletado, que não tenha nenhum prejuízo nessa investigação, que justamente esse material da vítima foi fundamental para que agora, anos depois, esse material fosse confrontado e comprovado que esse suspeito é o responsável pelo crime lá atrás, né? Luciana, Almir? Pois é, o banco de DNA ajudando aí nessas investigações, o Jornal do Meio-Dia auxiliando cada vez mais, levando informações aos nossos telespectadores. Por enquanto, muito obrigada a você, Maicon, e também aos nossos entrevistados.